Olá pessoal, agora eu vou fazer alguns comentários sobre o exercício que eu deixei para vocês, tá? É o exercício 48, né? Da seção 2.3. Queria só fazer alguns comentários, né? Então, o exercício é o seguinte, a gente tem essa função, f de x igual x² mais 1, se o x for menor que 1. E x menos 2 ao quadrado se o x for maior ou igual que 1. Perfeito? Então a função é essa. Tá? Aqui dá já para observar que se o x for menor que 1, ou seja, a esquerda do 1, x² mais 1, seja uma quadrática, bem conhecida, né? Na verdade, é a função x² deslocada uma unidade para cima. Ok? E se o x for maior ou igual que 1, ou seja, a direita do 1, incluindo 1, né? É x menos 2 ao quadrado, que nada mais é do que a quadrática que a gente conhece, x², só que deslocada 2 unidades para a direita. Né? Por que para a direita? Se você observar o f, por exemplo, de 2, vai ser exatamente essa função no ponto zero. Tá? Então, para a direita. Depois a gente comenta mais um pouquinho sobre isso. Tá? Um fato bem importante GeoGebra, né? Como que você define essa função de GeoGebra? Ok? Então você já vai ganhar já vai ganhar o gráfico da função, né? Então essa função de GeoGebra é comando C ou comando if, né? Então vamos lá, f de x igual a c, nós coloca lá, se o x for menor que 1, então x² mais 1, usando a sintaxe do GeoGebra, ok? Se não, x menos 2 ao quadrado, ok? Aqui o x² é x, né, circunflexo ao quadrado, ok? E aí você vai ter o gráfico, você observa o gráfico e tal. Então o GeoGebra é um plotador de gráficos nato, ok? Então sempre é bom estar usando ele, tá? Para você visualizar as coisas, ok? Agora vamos ao que pedia, né, o exercício. Então o item A, bem simples, né? Ele pede para se calcular o limite quando x tende a 1 pela esquerda de f de x. Então, lembrando que a frase começa assim sempre, ok? Esse é o início da frase. Quanto é isso? Então, tem gente que vai lá e coloca sei lá, se o x está perto de 1 pela esquerda, então ele coloca aqui, por exemplo, né? Eu estou nesse campo aqui, né? Então, coloca ali, por exemplo, x² mais 1. E daí vai andando. E isso está errado, isso não está correto, porque não está fazendo uso adequado do conceito, da notação do limite, né? Então você não pode esquecer isso, você tem uma linguagem aqui, você tem uma frase associada. Eu estou analisando o comportamento da função f quando x está perto de 1 pela esquerda, ok? Então a gente poderia colocar aqui o eixo x, aqui eu estou com o ponto 1, e agora estou pegando x perto de 1 pela esquerda. Então se eu te der um x aqui, quanto é f desse x? Essa é a pergunta. Então, vamos lá. Então, o que é o correto aqui, né? Esse é o limite, quando x tende a 1 pela esquerda, ou seja, está dizendo que eu estou perto de 1, à esquerda do 1, né? Então, vamos lá. Se eu estou perto do 1, à esquerda do 1, então o x é menor que 1. Então, quanto vale f de x? É x² mais 1. Então, x² mais 1. Ok? E esse limite, né, agora é fácil de calcular, porque quando x vai para 1, o que acontece com o x²? Isso é uma coisa importante, tá? Então, essa é a pergunta. E a gente sabe concluir, né? Se o x vai para 1, o que acontece com o termo x²? O x² vai para 1 ao quadrado, que é 1. Agora, então, o que isso está dizendo? Que à medida que o x se aproxima de 1, x² se aproxima de 1. Só que você está pegando esse cara e somando com 1. Então, isso se aproxima de 2, tá? Então, observe que agora eu extraí o limite, tá? Eu não estou usando assim, tem alunos que pegam, por exemplo, alguns pontinhos perto do 1 pela esquerda e ficam fazendo continha. Não, não é isso. A gente tem que passar rápido por essa fase de usar a máquina para ter uma noção do limite, porque a máquina pode enganar a gente. Lembrem daquela função lá, função 1 sobre x, perdão, seno de 1 sobre x. Né? Perto do zero não adianta você ficar pegando pontinhos que não vai ter conclusão alguma, ok? Então a gente tem que entender a estrutura da função, tá? Então o item A, esse limite aí é exatamente
essa redação aqui. Você não pode começar por aqui. Senão parece que é uma frase pela metade, você não sabe de onde veio. Então você não pode começar a frase por aqui. E também não adianta você chegar aqui e chegar lá no 2 direto, né? Você tem que argumentar, ok? Perfeito? Então, o outro item, claro, é limite quando x tende a 1 pela direita de f de x. Então, a frase começa aqui. Esse é o início da frase. Então, quanto é esse limite? Esse é o limite quando x tende a 1 pela direita. Agora, veja lá, eu estou pegando um x perto de 1 pela direita. Então, o x está cada vez mais perto de 1 aqui. Quanto é f de x? Se o x é maior que 1, porque o x está perto de 1 pela direita, então ele é maior que 1. Então, x menos 2 ao quadrado, ok? E agora a parte é importante, né? O x está indo para 1, o x está indo para 1. Então, esse cara está indo para 1. Teve a pergunta, se esse cara está indo para 1, quando você subtrai 2, isso estaria indo para onde? Para menos 1. Um cara perto de menos 1, né? Então, vamos lá. Vou pegar uma outra cor aqui. Esse cara, então, está perto de menos 1, está indo para menos 1. Se um cara está indo para menos 1, o que acontece com ele ao quadrado? Né? Se um cara está perto de menos 1, o que acontece com ele ao quadrado? Está indo para menos 1 ao quadrado. Tá? Que é exatamente a tabuadinha da função x quadrado, de alguma forma, né? Então, isso dá 1. Ok? Então, item A é isso aqui, item B é isso aqui. Tá? Mas a frase ela não começa aqui, ela começa aqui. E, novamente, você não sai daqui e vai direto lá. Você tem que apresentar a argumentação. E esse jeito que eu coloquei aqui, de você apresentar a argumentação, ele é bem razoável. Mas sempre tem que pensar. Ok? Agora, o próximo item é o item B, né? E o item B, a pergunta é, o limite, quando x tende a 1 de f de x, ele existe? Né? Bom, a gente sabe que se o limite, quando x tende a 1 de f de x existir, suponha que ele existe, é um certo L. Então, independente da forma que você se aproxima de 1, tá? Vamos colocar um direitinho aqui. Independente da forma que você se aproxima de 1, f de x teria que se aproximar desse L aí. E a gente já percebeu o seguinte, que se você se aproxima de 1 pela esquerda, a função está se acumulando em 2. E pela direita, ela está se acumulando em 1. Ok? Então, qual a conclusão? Existe? Não. Limite, quando x tende a 1 de f de x, não existe. Pois o limite quando x tende a menos 1 pela esquerda de f de x é diferente do limite quando x tende a 1 pela direita de f de x. Essa é a argumentação. Perfeito? E isso tem alguma coisa intuitiva aí, né? Perfeito? Porque na vizinhança do 1, ora está indo para 1, seja pela direita, e ora está indo para 2. Então, não tem como a função perto do 1 se acumular próximo de uma única coisa, né? De um limite único, claro. Perfeito? É isso aí. Daí, enfim, depois quando a gente estudar a continuidade, a gente vai perceber que essa função no ponto 1, ela não é contínua, né? Ok? Mas isso é lá na seção 2.5. Perfeito? Agora, o próximo item, vamos lá, vou colocar aqui, o item C, né? Vou colocar aqui certinho. O item C, ele está pedindo para você executar o que o GeoGebra fez, né? Que é exatamente esboçar o gráfico da função. Então, a função, novamente, só retomando ela aqui, é x² mais 1, se o x for menor que 1, ok? E x menos 2 ao quadrado, se o x for maior ou igual que 1. Tá? Então, o GeoGebra fez para você, mas nesse caso aqui, o que você poderia fazer era simplesmente observar que se o x for menor que 1, eu estou lidando com essa função. E se o x for maior ou igual que 1, eu estou lidando com essa função. Em essência, essas duas funções aí são protótipos dessa função aqui, ó. G de x, na verdade, são variações dessa função aqui. G de x igual a x², ok? Se a gente pegar essa função aqui, eu espero que vocês entendam bem ela, né? A tabuadinha da função x², né? Como que é isso? Vamos colocar aqui o gráfico. Isso aqui é a função x², vou usar aqui como referência para mim, tá? Então, vamos colocar aqui assim, y igual a x², tá? Então, observe o que acontece com a nossa f, né? Vamos colocar aqui. O que acontece com a f?
Se você pegar um x menor que 1, certo? Se você pegar um x menor que 1, quanto é f de x? É x² mais 1. E observa que o x² é exatamente o g de x, certo? Então, é exatamente o g de x mais 1. O que isso está dizendo para a gente? Que se você conhecer o gráfico da função g de x, o que vai ser o gráfico da f? Vai ser exatamente o gráfico da g deslocado uma unidade para cima. Tá? Isso aqui está dizendo que você está deslocando uma unidade para cima o gráfico da g. Então, aqui nesse gráfico, se esse é o gráfico da g, certo? O que significa deslocar uma unidade para cima? Então, todo ele vai deslocar uma unidade para cima. Tá? Então, o x² mais 1 seria isso. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou tentar plotar o gráfico aqui da função f, ok? Y. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse gráfico aqui e vai plotar ele aqui só que deslocado uma unidade para cima. Então, aqui o g de 0 é 0. Então, quanto que vai ser o f de 0? G de 0 que é 0 mais 1. Então, vai para 1. Ok? Então, é isso que está acontecendo. Ó. Eu estou plotando em toda a reta, tá? Depois a gente vai fazer a análise já. Então, mais ou menos isso aqui. Ó. Tá? Só que observa, a f é igual a isso para x menor que 1. Então, o que você faz? Vamos lá, pegar uma outra canetinha aqui. Você pega o ponto 1 aqui, certo? E você vem aqui a bolinha é aberta, chama a atenção disso, né? Porque a f de 1 não é satisfeito por essa condição aqui, ok? Então, agora tem a borracha aqui para apagar. Então, só peguei a parte que me interessa. Ok? Então, observa que esse gráfico aqui nada mais é do que esse pedaço aqui, ó, até o 1 aqui, ok? Deslocado uma unidade para cima. Por quê? Porque a f de x é g de x mais 1. Perfeito? E agora, vamos lá de novo. Se a gente pegar agora um x maior ou igual que 1, ok? Vamos colocar aqui. Quanto que é f de x? Se o x for maior ou igual que 1, f de x é x menos 2 ao quadrado. Mas observe que x menos 2 ao quadrado nada mais é do que a imagem da função g, na verdade, a imagem do ponto x menos 2 pela função g, né? Porque o que é g aqui, ó? G de x menos 2 é x menos 2 ao quadrado. Então, ele está dizendo que a f e a g, ou a f de x para x maior ou igual que 1, é a g no x menos 2. O que isso está falando para a gente? Por exemplo, quanto que seria f no ponto 2? Né? Então, vamos lá. Vou pegar uma outra canetinha para explicar direitinho isso. Se aqui entrasse o 2, né? O 2 é maior ou igual que 1. Quanto que seria f de 2? Certo? Então, quanto que seria f de 2? Eu vou tentar esboçar o gráfico aqui, ó, ponto 2. Quanto que é f de 2? Vai ser exatamente a g. Aqui entra 2, 2 menos 2, 0. Então, é como se ele dissesse que a f do 2 eu estou buscando a imagem do 0, da g no ponto 0, ok? Perfeito? Então, ó, esse cara aqui ó, vai entrar 2, né? Então, f de 2 é exatamente a g no 2 menos 2. Então, estou buscando a informação. O f de 2 vai ser a g de 0. Então, o f de 2, eu vou lá no 0 ó, e pego a g. Então, é 0. Estão percebendo? Então, aqui seria 0, tá? É isso que está falando. E no ponto 3? Vamos lá. Deixa eu só aumentar o gráfico aqui, né? Tá, x. E se a gente pegasse, por exemplo, o ponto 3, né? Então, agora aqui não vai entrar 2, vai entrar 3 agora. Quanto que é f de 3? É exatamente a g no 3 menos 2, que é o g de 1. Então, o que isso está dizendo? Que a a f no ponto 3 vai ser exatamente a g no ponto 1. A g no ponto 1 é 1. Aqui está 1, g de 1 é 1 ao quadrado, que é 1. E se eu tivesse, por exemplo, aqui o ponto 2.1, então quanto que seria a f de 2.1, né? Vamos apagar aqui. Se entrar aqui f no 2.1, vai ser a g no 2.1 menos 2, ou seja, g de 0.1. Ou seja, se você pega um x, a f de x, ela simplesmente busca a informação da g no x menos 2. Por isso que você está buscando a informação. Buscando a informação da esquerda, empurrando para a direita. Por isso que a gente diz
que se a f de x é a g de x menos 2, o que é o gráfico da f? É exatamente o gráfico da g deslocada 2 unidades para a direita. Tá? Então vamos lá. Aqui está o zero, tá certo? Se você pegar o gráfico dessa função aqui, da g, e deslocar 2 unidades para a direita, o zero vai parar no 2, né? E daí você vai ter esse gráfico aqui, ó. Tá entendendo? É só um deslocamento para a direita, tá? Então, vamos lá, apagar só aqui, e vamos agora fazer esse gráfico, né? Então, aqui está o ponto 2, ok? Como que ficaria? Eu vou pegar eu vou pegar o gráfico da G e vou deslocar 2 unidades para a direita, tá ok? É isso que eu vou fazer. Então, aqui vai ficar assim, mais ou menos. Tá? Aqui ele seguiria, né? Só que agora, como a restrição é que isso só vale para x maior ou igual que 1, o que eu faço é simplesmente apagar essa parte aqui. Perfeito? É isso que a gente está fazendo. Então, o gráfico está aqui. f de 1 é quanto? f de 1 é o próprio 1. Tá certo? E aqui que fica uma bolinha aberta. Então, chamar a atenção de vocês quando faz o gráfico, senão não fica claro qual é a imagem do ponto 1. Ok? E agora você observa que se você pegar um x perto de 1 pela direita, os valores vão se aproximando de 1, como a gente viu antes. E se você pegar um x perto de 1 pela esquerda, os valores de f de x vão se aproximando de 2. Que esse cara aqui é exatamente o 2. Perfeito? É isso aí. Vocês têm que começar, ou a ideia é começar a entender isso, né? Se você conhece o gráfico da função x² mais 1, eu não preciso ficar usando Bhaskara, essas coisas todas. É simplesmente um deslocamento da x² uma unidade para cima. E x menos 2 ao quadrado, agora eu estou mexendo no argumento da função x². Então, eu estou pegando o argumento e substituindo por x menos 2. Então, eu estou deslocando 2 unidades para a direita. Lembrando, isso não é decoreba. Isso é pensar. A gente tem que aprender a pensar, ok? Tem muito aluno que quer decorar. Ah, se eu faço x menos alguma coisa, então será que é para a esquerda ou para a direita? Primeira coisa, pense. Tudo que você precisa fazer em matemática é pensar. Nada é decoreba. Perfeito? É isso aí, tá? Essa é uma solução comentada do exercício lá que eu deixei para vocês, tá? Espero que vocês compreendam bem a mensagem que eu deixei aqui. Perfeito?